Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, Livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram ouvindo alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo pela palavra, oramos pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, que nós possamos estar aprendendo de ti e que o Senhor venha edificando a tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, o texto de 2 Crônicas 20 começa com uma crise militar em Israel. E a situação aqui não é uma situação fácil. Dois países vizinhos, com mais algumas tribos inimigas, se ajuntam e se levantam para derrubar Jeosafá do poder. E a situação foi tão séria, veja, vamos lembrar que Jeosafá tinha um exército de 1.160.000 homens. Josafá tinha provisões, Josafá tinha cidades fortificadas, Josafá tinha todo um sistema administrativo organizado. E mesmo com tudo isso, a Bíblia fala que Jeosafá temeu muito. Agora veja que interessante, o que eu começo a aprender sobre características de Jeosafá? Veja, nós em geral confiamos muito na nossa força. Nós em geral confiamos muito naquilo que nós temos. A gente confia em bens materiais, a gente confia no nosso trabalho, a gente confia na nossa capacidade. Só que o interessante é o seguinte, se você, qualquer um aqui nessa sala, se for comparar a nossa vida e o nosso poder com o poder que Josafá tem, é incomparável. Nós estamos falando de um rei extremamente poderoso. Nós estamos falando de um rei que, quando se avalia a vida dele, ele é um rei ao nível de Davi, ao nível de Salomão, ao nível de Asa, ao nível de Ezequias. Ele é um homem poderoso na terra. Ele é um homem muito bem organizado, uma pessoa cheia de capacidades. Quando a gente vê a descrição da vida dele, Josafá era um exímio administrador. Ele era um exímio comandante militar. Ele é o responsável pelo maior exército que Judá já teve. Só que olha a característica desse homem, isso nos chama a atenção. Quando a ameaça veio, ele não confiou em si mesmo. Ele buscou a Deus. E buscou a Deus de uma maneira tal em que ele pegou todo o país e envolveu o país, inclusive, não somente em orações, mas também num jejum nacional. O que queria dizer o jejum em dias do Antigo Testamento? Era o povo se afligindo. Era o povo pedindo auxílio de Deus. O povo declarando: Senhor, se o Senhor não fizer, nós estamos perdidos. Agora, o interessante aqui é que Josafá tinha tudo para confiar nele. Ele podia simplesmente chegar e falar: nossa, que bom que eu trabalhei todos esses anos. Montei um bom exército, fortifiquei o país, tenho bastante alimento, está tudo em ordem. Esse daqui talvez é um dos maiores ensinos desse capítulo.
nos mostrando a importância. Veja, quando vem a crise na sua vida, quem é que você procura? Quando você tem uma ameaça, onde você põe a confiança? Quem é que você busca? Esse é o maior ensino de Josafá. Porque eu tenho que entender o seguinte, existe muita pessoa que é poderosa, mas ela é humilde diante de Deus. Ela tem a sua confiança no Senhor. E tem muita gente que é pobre, sem recursos, sem nada a oferecer, e é arrogante diante de Deus. É orgulhoso, não cede para Deus, não depende de Deus, nunca. Então Josafá nos dá um exemplo assim, poucos exemplos como ele na Bíblia. Estamos em 2 Crônicas 20. Versículo 5, vamos seguir, vamos ver como é que foi essa movimentação. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Olha que interessante. Existem poucos registros de orações de reis na Bíblia. Você vê a oração de Davi, você vê a oração de Salomão. Se eu não me engano, o rei Asa também foi um rei que orou. E a Bíblia registra a oração de Josafá. A oração de Josafá é um guia de oração que vale até hoje. Os princípios que ele usou vale até hoje. O que ele fala? Primeira coisa, ele vai para o santuário. Em dias do Antigo Testamento, o santuário era o templo. Então ele vai diante do povo com o templo, com isso ele está mostrando publicamente que ele está buscando a Deus. Hoje, quando eu tenho um problema, eu preciso ir para a igreja? Obrigatoriamente, não. Eu na minha casa já começo a orar, porque o Espírito Santo habita em mim. Porém, quando eu vou à igreja, eu estou mostrando ao mundo espiritual à minha volta, eu estou mostrando publicamente que eu não estou brincando com Deus. Que eu estou tendo uma atitude prática de buscar o Senhor. Porque a Bíblia é repetitiva, que não existe cristianismo fora da igreja. Aí, em obediência ao Senhor, quando vem o problema, eu já começo a orar na minha casa. Mas quando a minha igreja local se reúne, é para lá que eu vou. E como que eu tenho que dirigir minha oração? Olha que interessante. Primeiro Josafá orou em cima da pessoa de Deus. O que ele falou primeiro? A soberania. Tu não és Deus entre as nações? Olha que interessante. Josafá sabia que Deus era soberano? Pela oração, sim. Se Deus era soberano e Josafá sabia, quem é que trouxe os inimigos contra Israel? Deus, porque o coração do reino está na mão de Deus. Então olha que interessante a oração de Josafá. Em vez de ele reclamar: Senhor, tu és o Todo-Poderoso e controla as nações, por que o Senhor trouxe os reis contra a gente? Ele não orou assim. Ele orou e falou: Senhor, tu és o Todo-Poderoso. O Senhor tirou todas as nações dessa região aqui. O Senhor expulsou todas elas. E
E o Senhor colocou o nosso povo. E o nosso povo edificou cidades. E o nosso povo edificou um templo para o teu nome, para a tua memória. E em cima dessa edificação desse templo, o nosso povo está comparecendo diante de ti, buscando a tua face. Então Josafá está nos mostrando princípios extremamente importantes. Principalmente nós pais, que temos filhos, e a gente ensina muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente diz. Então eu tenho duas situações. Surge um problema na família. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Vou me arrancar os cabelos. O que meu filho vai aprender? Apareceu um problema, eu entro em desespero. Alguém ficou doente, encomenda o caixão. Porque vai morrer. Está desesperado? Esse é um ensino. Agora, qual que é o outro ensino? Apareceu um problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar agora aqui em casa. E depois nós vamos orar junto com os nossos irmãos na igreja, em obediência a Jesus Cristo. O que você está ensinando para o seu filho? Que quando surgem problemas na vida, a força dele ele vai buscar em Deus. O que Josafá está ensinando para o povo? Que diante da maior crise, o homem mais poderoso do reino de Judá, o camarada que podia mandar prender e mandar soltar, o que ele faz? Humildemente vai se humilhar diante de Deus. Então lembre, na sua casa, os seus filhos vão fazer exatamente o que você faz. Se você começa a faltar muito em culto, seu filho vai achar que frequentar culto não é importante. Se você começa a orar pouco, seu filho vai achar que orar não é importante. Se você não se incomoda de ler a Bíblia, de ter um tempo com Deus, seu filho vai entender pelo seu exemplo que ter um tempo com Deus e ler a Bíblia não é importante. Então você vai educar muito mais por aquilo que você faz do que por aquilo que você fala. O que você fala é importante? Sim, porque você não pode ser omisso. Mas pode ter certeza que seus filhos vão estar muito mais de olho no que você faz. E é o que Josafá está nos ensinando aqui. Amém? Outro detalhe. Sempre que você orar, a sua fé só pode estar baseada em duas colunas. A primeira coluna, o poder de Deus. A segunda coluna, as promessas de Deus na palavra. Se você orar fora disso, você está orando em cima de areia movediça. Você vai afundar. Porque hoje em dia as pessoas são levadas a orar de uma maneira estranha. Eu determino, eu decreto, eu não aceito. Isso não existe, isso aí não quer dizer nada no mundo espiritual. Agora, quando você chega e ora, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Já mudou a história, né? E se Deus se levantar do seu trono, quem pode resistir? Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 10. Palavras de Josafá. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizesses herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Até aqui, olha que interessante. Quando Israel foi entrar na terra prometida, veja, quem são Amon e Moabe? Amon e Moabe são os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Ló morava em Sodoma e Gomorra.
Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas antes de destruir, retirou Ló. A esposa de Ló, em desobediência, virou uma estátua de sal. E Ló foi morar numa caverna com as suas filhas. As suas filhas embriagaram o pai. A mais velha deitou-se com o pai e engravidou. E Ló não percebeu. E no dia seguinte, a mais nova deitou-se com o pai e engravidou. Daí surgiram os povos de Amon e de Moabe. Quer dizer, nações irmãs. Não bastasse os da montanha de Seir, quem são? São os descendentes de Esaú, os edomitas. Os descendentes de Esaú, Esaú foi filho de Isaque, irmão de Jacó, que originou Israel. Quer dizer, aqui, tecnicamente, é uma guerra entre família. Tecnicamente, é uma guerra entre povos que têm parentesco. Agora, olha que interessante a oração de Josafá. Quando Israel foi entrar na terra prometida, Deus falou, não mexa com os filhos de Amon, não mexa com os filhos de Moabe e não mexa com os de Edom, porque eles são seus irmãos. Inclusive, Israel pediu para passar pela terra e o rei não deixou. Para não fazer guerra, Israel desvia o caminho. Porque Deus deu aquela terra de Amon e Moabe e de Edom para os descendentes. Inclusive, esses povos também venceram gigantes. Está na literatura do Antigo Testamento. Que Deus deu, antes que Israel vencesse gigantes, Amon, Moabe e Edom venceram gigantes. Quer dizer, foram povos abençoados por Deus. Agora entenda a oração de Josafá, Senhor, nós não fizemos guerra contra ele, o Senhor matou todas as nações aqui. Mas eles não, e nós desviamos. Olha com o que eles estão pagando a nossa bondade. O senhor não vai julgar isso? Veja, nós somos bons com eles, nós mantivemos eles na terra, e eles estão agindo com ingratidão. Josafá, conhecedor da Bíblia, sabia que ingratidão é penalizada por Deus. O que eu aprendo aqui? Um dos princípios mais importantes da Bíblia, o princípio da gratidão. Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar. Nem sempre eu vou gostar de tudo que aquelas pessoas fazem. Nem sempre o que aquelas pessoas fazem vai me agradar. Mas elas foram boas para comigo. O que agrada a Deus? Você ter um coração grato a quem te ajudou, a quem estendeu a mão, a quem agiu com justiça. Isso é bíblico. Agora tem o outro lado. E quando agem com injustiça contra você, a Escritura nos ensina que Deus fala, minha é a vingança, diz o Senhor. Você pode fazer uma oração como Josafá fez. Senhor, eu fui bom com aquela pessoa. Eu procurei fazer, não fui perfeito, mas procurei fazer o que era correto. E olha o que a pessoa está fazendo para mim. Mas, Senhor, eu não quero eu julgar a causa. Eu entrego na tua mão. Porque eu sei que o Senhor é justo, o Senhor conhece o coração das pessoas. E o Senhor vai saber como agir melhor do que eu. Mas não tem nenhum problema você orar e falar, Senhor, eu estou sofrendo injustiça. Gente, isso aqui é uma injustiça. Josafá podia fazer uma campanha militar, tomar aqueles países. Mas não, ele estava tranquilo, fortificado, numa boa, tocando a vida. De repente uma multidão invade Israel, atravessa o Mar Morto, e curiosamente eles vêm por um caminho. O Mar Morto é uma depressão, o Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. É como se fosse um enorme buraco. E de um lado tem uma linha de montanhas e do outro lado tem uma linha de montanhas. O que esses povos fizeram?
vieram escondidos por trás das montanhas. Para quê? Para não serem vistos e atacar Israel de surpresa. O fato de ter sido identificado o ataque mostra o quanto Josafá era prevenido. Porque o caminho usual dos reis do Oriente era vir por aquele vale, escondido por trás das montanhas. Por isso que Josafá temeu. Ele viu o tamanho da maldade do inimigo, mas quando ele orou, falou: Senhor, o Senhor vai deixar passar em branco essa injustiça? Bem interessante a oração de Josafá. E aí a narrativa continua, versículo 13. Diz assim: E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Até aqui, veja que interessante. Deus usa um levita. Os levitas normalmente eram responsáveis pelo sacerdócio. Esse levita em especial é da casa de Asaf. Asaf era ligado à área da música e dos salmos do templo. Aí ele fica cheio do Espírito Santo. Nós temos que lembrar que no Antigo Testamento o Espírito Santo era temporário e para alguns, diferente do Novo Testamento, onde o Espírito Santo habita em todos os crentes. Por isso que a Bíblia fala: o Senhor encheu esse sacerdote. E ele veio com uma palavra profética. Ele falou: não temas, porque essa batalha é de Deus. Essa guerra é de Deus. E tem mais: amanhã vocês podem sair em direção a eles, vocês podem ir em direção ao exército, só que é o seguinte: vocês não vão tocar em arma. E vocês vão ver o tamanho do livramento. Adaptando isso para dias do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A nossa batalha é de oração, a nossa batalha é devocional, a nossa batalha é de obediência. Tem um monte de gente endemoniada, filho de Belial, como diz a Bíblia, te fazendo mal. Você não vai pegar uma espada e dar no meio da ideia. Às vezes dá vontade. Pegar o cabo de vassoura e desossar. Mas você vai orar, você vai buscar Deus, você vai interagir com o reino espiritual através da oração. Como você vai orar? Senhor, repreende os nossos inimigos. Senhor, desfaz todo o mal. Senhor, que venha o teu reino. Senhor, que seja feita a tua vontade nessa situação. Essa é a guerra do crente hoje. Quais são as armas? As verdades da palavra de Deus, a oração, a paz e o amor. Deve ter mais algumas coisas, mas isso eu estou falando de uma maneira ampla. Agora, aqui no caso, é uma guerra militar.
Imagina numa guerra militar, um enorme povo está vindo contra você e Deus fala o seguinte, olha, você vai em direção a ele, só que é o seguinte, você não vai pegar em arma. É a mesma coisa que chegar para o Daniel e falar, ó, vamos jogar você na cova dos leões. Mesma coisa que falar para Sadraque, Mesaque e Abidnego, ó, nós vamos jogar você na fornalha. Os irmãos conhecem alguém que saiu vivo de uma fornalha ardente? Os irmãos conhecem alguém que venceu uma guerra contra um exército poderoso sem pegar em arma? Percebe que é a mesma situação? Por que eu estou falando isso? Porque, veja, a atitude deles de ir em direção ao exército inimigo e saber que não vai pegar em armas, é uma atitude de fé, é uma atitude de confiança, prática. Imagina chegar na frente do exército inimigo e falar, eu não vou pegar em armas porque Deus mandou. O cara vem com a lança na barriga. Morreu. Aí levanta o outro, em nome de Jesus, o cara está no peito. Será que precisa ter fé para isso? Percebe qual é a situação que está envolvida aqui? Por que Deus colocou essa história na Bíblia? Deus está querendo nos ensinar como nos portarmos, como orarmos, qual a atitude que a gente tem que ter quando vem uma guerra. Os irmãos já aprenderam, né, que as guerras sempre vêm. E quanto mais você vive, você vê que tem mais guerra ainda. Os irmãos já aprenderam isso. A guerra que eu estou falando é guerra pessoal. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Olha que interessante. Josafá ora, assim que ele acaba de orar, tem criança reunida, as famílias estão reunidas. Olha o outro ensino aqui. Todas as famílias foram reunidas. Ah não, meu filho é muito pequeno, ele não vai entender essas coisas. Pode ser até que ele não entenda, mas a hora que ele vê você ajoelhado com a cara no chão, ele vai perguntar para você e falar, pai, o que você está fazendo? Aí você vai chegar para ele e falar, eu estou buscando o nosso Deus para fazer algo. Você pode ter certeza que ele vai gravar isso. E talvez ele não vai estar entendendo nada, mas no primeiro problema que ele tiver, ele vai botar a cara no chão e vai pedir para Deus. Porque hoje em dia a gente faz muita divisão. Filho vai para a escola, filho vai para a festinha de criança, filho vai para aniversário em buffet infantil. E aí na hora de trazer para a igreja não traz. O que a gente vê Josafá? Todo mundo foi. Todos entraram em jejum. E pela narrativa do texto, parece que inclusive as crianças. Isso é consagração. Ah, estou falando que seu filho vai ter que jejuar hoje? Não, mas você pode chegar para o seu filho e falar, filho, nós estamos num período de oração, então durante a noite nós não vamos mexer em celular. Nós não vamos jogar videogame. Nós vamos se separar para ver desenho bíblico. Porque a nossa família está passando por um problema e nós estamos buscando a Deus. Então ele não precisa jejuar de comida, mas ele pode se consagrar. Ele pode começar a entender muito cedo que existe um Deus e que existe uma maneira de buscá-lo. Isso que eu estou falando, gente, é para crente sério. Não estou dizendo que você não é sério se você não faz isso. Não é isso, não me entenda errado. Eu estou te mostrando um caminho que, se seguido, vai dar frutos para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. Porque você vai ter uma família que teme ao Senhor. E hoje em dia nós vivemos claramente, a gente vê claramente as famílias que servem ao Senhor e as que não servem. O diabo está literalmente destruindo as famílias que não servem a Deus. Ambas têm lutas, mas uma tem a confiança do Senhor e tem a verdade bíblica regendo.
Aqui no caso, após acontecer tudo isso, Josafá ora, Deus levanta o profeta profetiza confirmando, lembrando que profeta do Antigo Testamento não erra, é inerrante. Isso já não acontece hoje, a Bíblia fala que profecias sejam julgadas. É bem diferente a operação profética do Novo Testamento, só nos dias de hoje. Tem que ser olhada com cautela. Entendeu? Só que aí interessante, depois de feito tudo isso, levanta 2 casas de levitas e começa a adorar o Senhor. Começa a adorar o Senhor por quê? Porque eles gostam de cantar? Não, é uma resposta de confiança, de que Deus falou. E como eu confio que o que Deus falou é verdade, eu estou louvando a Deus. Porque eu confio naquilo que Deus falou. Então eu inclino o meu coração a adorar o Senhor, porque eu tenho confiança no Senhor. Isso é uma outra atitude que você deveria ter. Entendeu? Dá medo, dá medo. A fé cristã envolve dúvida? Envolve dúvida. Mas não custa nada, né? Você crer numa posição e falar, não, eu creio que Deus é poderoso para fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer. Amém? Isso vai te ajudar, não só na sua parte espiritual, mas na sua parte mental. Porque entendam, irmãos, um princípio aqui pessoal, que eu acho que serve para os irmãos. Quando o problema vem, você não tem escolha de escolher se vai passar pelo problema ou não. Vamos supor o seguinte, vamos pensar uma coisa. Alguém vai ter que fazer uma cirurgia séria. Se o médico olhar para você e falar, nós vamos ter que marcar cirurgia em fulano, você tem como dizer não? Senão fulano vai morrer. Você não tem como dizer não, é um problema. Passar pelo problema não é uma escolha sua. Agora, a maneira que você vai passar pelo problema é uma escolha totalmente sua. E você só tem 2 escolhas. Ou você vai passar mal e desesperado, sem fé, ou você vai passar bem, confiante no Senhor, fazendo sua parte. Qual que é melhor? Vou te responder. Passe bem, confiando no Senhor. Tem esperança. Deus é bom. Deus tem poder. Não quer dizer que Ele vai fazer sempre. Mas não importa. Mesmo que acontecer alguma coisa errada, Ele está no controle. E a pessoa está com Deus. Eu tenho que ter esse foco. Nossa, pastor, eu orei tanto por um parente próximo e morreu. A minha pergunta é, ele cria em Jesus? Ah, cria. Então, olha, descansa. Ele já está lá com o Senhor. Foi vontade de Deus. Deus deu a vida, Deus tirou. Ele controla a nossa vida. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 20. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Até aqui. Olha que interessante. Veja.
que Josafá faz? Na hora de sair todo o povo, ele para e fala, gente, vamos confiar em Deus, vamos confiar nos profetas. Se eu estou atrás de Josafá, falava, tá bom, então vai você na frente. Brincadeira. Só que Josafá faz algo inusitado. Ele tem uma atitude que demonstra a sua fé. Porque ele, de maneira prática, ele coloca os cantores na frente. Cantor carrega a espada. Cantor carrega a lança. Cantor carrega a harpa. Sem nenhuma arma. O que Josafá está mostrando para o povo? A minha confiança em Deus é tanta, e eu confio na palavra profética do Senhor, que eu vou colocar os levitas na frente. Assim que os levitas começam a cantar, muitos teólogos entendem que provavelmente foram usados anjos para trazerem confusão no arraial. E aí o que acontece? Os de Amon e Moabe começaram a matar os de Seir. E os de Seir começaram a matar os de Amon e Moabe. Até que o exército de Seir foi destruído. Só que não bastasse, Amon e Moabe começaram a se matar. E se destruíram a si mesmo. Quando que eu tenho registro disso na Bíblia? Vamos lembrar, irmãos. Quando Gideão foi lutar contra os amalequitas. Eles cercaram o vale, cada um tinha uma tocha na mão, eram 300 homens e tinha um cântaro. De repente eles jogaram o cântaro no chão, aquele cântaro explodiu, bum, e começaram a descer cavalgando com as tochas na mão. Deus fez um pânico no arraial dos inimigos e todo mundo se matou. E eram como a areia do mar. Novamente, Deus aqui faz um milagre. Agora, eu preciso olhar com cuidado essa atitude de fé. Por exemplo, existe pastor que já morreu picado por cobra. Por quê? Porque ele leu na palavra que Paulo foi picado por uma víbora e não morreu. E aí ele leu na Bíblia que se beberes algo mortífero não te fará mal. A Bíblia pode mentir, irmãos? Mas o pastor foi picado por uma cobra e morreu? Quem está mentindo? Não é uma boa pergunta? Gente, o problema é que infelizmente o irmão foi tolo. Porque eu não posso pegar princípios extraordinários e exceções que tem no livro de Atos e transformar em doutrina. Aquela direção que Jesus estava falando, ela foi cumprida no livro de Atos. Entendeu? No livro de Atos, todo mundo que os apóstolos oravam era curado. No livro de Atos, os lenços, Paulo pegava lenços, orava pelos lenços, assim que o doente pegava na mão, ficava curado. Mas olha que interessante, na própria Bíblia, a Bíblia fala que Paulo deixou Epáfras doente. E Paulo mandou Timóteo tomar um pouco de vinho quando jejuava, por causa do estômago dele, como remédio. Aí eu pergunto, por que Paulo não mandou um lenço para Epáfras ser curado? Por que ele não mandou um lenço para Timóteo? Porque é princípio de exceção. Atos dos apóstolos, os sinais que os apóstolos faziam, é para Atos dos apóstolos. Deus pode livrar alguém que foi picado por cobra hoje? Pode, mas isso não quer dizer que você vai lá meter a mão na cobra. O que é uma atitude de fé? Uma atitude de fé é o seguinte, Senhor, eu preciso de um emprego. Aí você está orando, Deus bota uma convicção, filho, eu vou te dar um emprego. E você confia que Deus vai te dar um emprego. O que você faz na segunda-feira cedo? Vai atrás de emprego. Você tem um problema para resolver, você ora. Deus te dá uma estratégia, você entende que Deus falou com você. O que você faz no dia seguinte? Você levanta e vai para resolver o problema. E o problema é resolvido, isso é atitude de fé. A nossa fé é ativa. Esperança é passiva.
Os irmãos esperam que vão passar a eternidade com Jesus? Quem espera isso? Ah, que bom, pensei. Mas ela é passiva, você pode fazer alguma coisa agora? Não. Aí eu pergunto, o irmão tem fé que amanhã cedo vai acordar vivo? Ah, eu espero que sim. Amém? Entendeu? Tanto é que se eu acordar, vou procurar viver o melhor dia meu. Percebe? A fé é ativa. Você vai atrás, você corre atrás. Deus abençoa, Deus corre atrás, entendeu? Mas Josafá aqui está mostrando uma atitude prática de fé. E aí a narrativa continua, versículo... Espera lá que eu me perdi um pouco. Ah, está diferente aqui. Versículo 24. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam na terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. Três dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até ao dia de hoje. Até aqui. Vamos começar de trás para frente. O que acontece? Veja, Vale de Beraca, a palavra Beraca quer dizer bênção, louvor ao Senhor, por isso que eu conheci, é como se tivesse falado, ó, fomos para o vale da bênção, mais ou menos isso. Mas olha que interessante, antes disso, quando eles chegaram no acampamento, estava todo mundo morto. E a única coisa que tinha no acampamento era bens preciosos, despojo e cadáveres. Só que tinha tanto despojo que eles levaram 3 dias para recolher. Olha que interessante, relembrando você, quem é que trouxe os exércitos inimigos contra Judá? Quem controla o rei? Deus trouxe os exércitos. Para quê? Para ser glorificado. Ó, Deus enriqueceu mais ainda Josafá. Deus enriqueceu mais ainda o seu povo, e a partir daquele evento, aquela geração passou a ter uma fé em Deus, que ela não tinha antes. Porque o feito aqui, realizado aqui, é comparável a grandes feitos que Deus fez quando tirou o povo do Egito. Uma coisa é você saber que Deus faz milagre, e faz. Outra coisa é você viver um milagre na sua vida. Aí tua fé muda. É bem diferente. O que eu aprendo aqui? Quando o problema chegar, o que você tem que entender? Foi Deus que permitiu. Por motivos que eu não entendo. Mas você pode ter certeza que a hora que você sair do problema, você vai ser outro. Muito mais maduro, muito mais firme, muito mais coeso, com uma fé muito mais encorpada. O que a maioria das pessoas fazem? Fica com um biquinho com Deus. Ah, eu não entendi por que Deus fez isso comigo. Então agora eu vou para o inferno, porque eu vou sair da igreja. Tá? Não brinco mais. É assim que as pessoas fazem. Não entendeu. E está cheio de gente que fica revoltado com Deus quando os problemas aparecem. Em vez de entender que os problemas são oportunidades vindas de Deus para crescimento nosso. Olha para a sua vida. Quando você passou os piores problemas, foi quando você mais amadureceu. Foi quando você mais enxergou quem você era. Foi quando mais você enxergou a sua pecaminosidade. Foi quanto mais você enxergou o quanto você precisava de Deus. Quanto mais você enxergou que se Deus não fizer as coisas, você sozinho não faz. E assim que o problema foi vencido, você olhou e falou, nossa, glória a Deus.
Vou dar um exemplo prático. Eu quase perdi minha vista direita o ano passado. Os irmãos sabem que eu fiquei com medo de ficar cego. Mas eu tinha confiança que o Senhor podia fazer. Mas eu lembro da minha oração. Eu lembro que eu orei assim, eu falei, Senhor, olha, eu não queria ficar cego. Aquilo que eu almejo para a minha vida, eu gostaria de ter meus 2 olhos. Mas se for da sua vontade, tudo bem, eu entendo. Quase chorando, né? Não estava orando com essa calma toda. Tava, tudo bem, meu Senhor. É normal, né? Pô, você está para perder um olho, vai orar para Deus rindo? Fazendo festa? Não, você vai estar com medo. Você vai ter dificuldade na sua fé. Você vai falar, puxa, será que Deus vai fazer? Será que vai correr tudo bem? Mas eu lembro que eu tinha confiança e curiosamente Deus colocava paz. Agora, eu fiz a minha parte. Fui no médico direitinho, parecia uma freira. Tomava todos os remédios direitinho, fiz todos os repousos certinho, fiz todos os exercícios certinho. Até hoje eu procuro cuidar dos meus olhos, cuidar da minha alimentação, cuidar de tudo. Entendeu? Mas eu posso dizer para você que eu saí outro. Deus melhorou a minha fé. E posso garantir para vocês, não foi fácil. Se ficar com o olho preto, com o risco de perder a vista, não é legal. Os irmãos, por exemplo, sabem que eu almejo, por exemplo, fazer trilha com meus netos. Como é que um cego vai fazer trilha? Aí vem até aquelas coisas malucas. Senhor, se eu quiser levar o ouvido, leva. Sabe aquelas orações malucas? Quem já fez negócio com Deus? Ah, só pastor faz negócio com Deus. Essa é a realidade, gente. Ó, quer levar o dedão do pé? Não é assim. A gente faz negócio com Deus. Ó, o senhor está doendo muito. Faz o seguinte, que faça doer do outro lado, o joelho. Não é assim. Ó, senhor, se eu for mancando, ainda dá para subir o morro, né, Julião? Vocês nunca fizeram negócio com Deus? Deus deve se divertir muito com a nossa falta de fé, né? Mas a gente faz negócio. É normal, nós somos crianças perto de Deus. Eu acho até que ele se diverte com a gente. Fala, meu filho, calma, eu estou no controle. Eu sou bom. A minha essência é o amor. Eu não escrevi na minha palavra que eu não mando luta que você não possa suportar. E eu sei que você tem fé na minha palavra, então agora aplica essa fé. Não é assim que Deus faz? Deus é confiável, irmãos? Amém, muito confiável. Mais do que a gente mesmo. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 27. Caminhando para o fim. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre todos os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Até aqui. Veja que interessante. Voltou todo mundo para Jerusalém, fizeram uma festa, fizeram um maior louvor. E aí o que acontece? Aquela notícia se espalhou pela região. Aí os outros reinos olharam e falaram, o que nós vamos fazer? Deus agindo assim. Lembra quando as muralhas de Jericó caíram? O que os moradores de Jericó falaram? Veja como é que nós vamos se defender. Todo mundo que o povo de Deus está vindo, está vencendo. Estão sendo expulsos das casas. Nós não vamos resistir. E é interessante, quem é que te dá dias tranquilos? Quem guarda você? Deus. Irmão, você está passando por luta, você está passando por tribulação, você está passando por dificuldade. Busque a Deus. Somente Ele pode mudar essa história. E se não mudar, você vai viver essa história com toda a paz no seu coração. O Todo-Poderoso está com você, Ele te fortalece.
Então você não tem como perder. Que ou Deus resolve ou ele te dá força. Ah, pastor, base bíblica. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E por 3 vezes ele orou e Deus respondeu para ele as 3 vezes: não vou tirar o espinho. A minha graça te basta. Nós não sabemos o que era o espinho da carne. Alguns imaginam que era uma enfermidade no olho. Alguns imaginam que era um mal físico. E alguns imaginam que era a perseguição dos judeus. Nós não sabemos o que era. Mas Paulo chama de espinho da carne, de enviado de Satanás. Então não era coisa boa, né? Não era uma simples unha encravada. Entendeu? Só que Deus respondeu para Paulo: a minha graça te basta. Em outra parte ele fala: o meu poder se manifesta melhor na tua fraqueza. Em outro lugar ele fala: digo fraco, sou forte. Em outro lugar Paulo fala: passei fome, passei frio, passei por naufrágio, fui fustigado com vara, tomei chicotada nas costas. Aí tem uma vírgula e complementa: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso ser chicoteado, posso passar fome, posso passar perseguição, posso passar frio. Muita gente não sabe que essa passagem fala de suportar lutas. Aí o cara bota o adesivo no carro: posso todas as coisas daquilo que me fortalece. Ah, tá bom, vou mandar o adesivo para você, a parte anterior do versículo. Percebe? Paulo está nos ensinando. Paulo colocou aquilo na Bíblia para mostrar: irmão, confia, Deus é contigo. Amém? Vamos caminhar. Versículo 31. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, assim, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Vamos parar aqui. Vamos começar do fim para o começo. Entenda, a Bíblia é inspirada. O Espírito Santo inspirou a escrita da Bíblia. Tudo que está na Bíblia porque Deus ordenou. Homens santos inspirados escreveram a Bíblia. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não tenha fontes históricas. Por exemplo, aqui tem uma fonte. O que o Josafá fez, o profeta Jeú, filho de Anani, aquele que profetizou, falou: Josafá, você se associou errado. Você pecou contra Deus. Lembra do Jeú? Falamos na última palavra. Entendeu? Ele registrou tudo. E aquele registro foi colocado no livro dos reis de Israel. Entendeu? Então, porque tem que ter fonte histórica. A gente percebe isso em toda a Bíblia. Existe uma série de fontes históricas. Por exemplo, o evangelista Lucas, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele fala: e no ano 15 de César Tibério, veio João Batista pregando na Judéia. Você tem a datação do Novo Testamento. Através daquele ano 15, você sabe quando Jesus nasceu. Lembra que eu falei, nós estamos estudando Tessalonicenses, que descobriram uma pedra falando Gaio, procônsul. Esse Gaio reinou entre 51 e 52. Está escrito na Bíblia, então você sabe que aquele livro foi escrito naquela data, é fonte histórica. Entendeu? Não tem problema, porque Deus registra tudo. Eu pergunto, na sua vida, você não tem um registro, pelo menos mental, de tudo que aconteceu? E das coisas boas que Deus fez, quanto você tem de registro? Tem que ter bons registros. Por quê? Porque na hora que vier a luta, é esse registro bom que vai te fortalecer. É aí que você vai lembrar, Deus é poderoso para fazer, porque Ele já fez. E aí a Bíblia também dá um resumo.
Josafá morre com 60 anos de idade. Que para aquela época é uma vida enorme, absurda. A expectativa de vida dessa época era de 30 a 35 anos. Josafá começa a reinar com 35. E tem uma vida boa, saudável, livrado de morte. Lá no caso do Acabe foi livrado de morte. Deve ter tido outros livramentos. E morreu com 60 anos. Aclamado como um dos maiores reis de Israel. E a narrativa acaba? Não. Deus, na sua sabedoria, nos dá mais uma informação muito legal. Versículo 35. Porém, depois disto, o que é depois disso? Da vitória milagrosa que teve. Depois disto, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Até aqui, olha que interessante. Um dos defeitos de Josafá era associação com pessoas ímpias. Ele primeiro se associou com o rei Acabe, quase morreu. Chegou de volta da guerra, o profeta Jeú profetiza contra ele. O que ele faz? Ele se arrepende, bota tudo em ordem. Lembra que ele mandou levitas, mandou juízes, organizou todo o reino, se arrependeu, não perseguiu o profeta. Só que aí depois dessa vitória, por motivos que a gente não sabe, Josafá erra de novo. Aí você fala: pastor, não entendi por que essa história está aí. Simples. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Quando você acha que você está bem, a rasteira vem. Quando você começa a achar que você é alguma coisa, Deus vem e puxa a rasteira. Bum. Quando você começa a se achar independente, você acha que você é muito bom, você acha que você nunca vai errar, você age sem a dependência de Deus. Isso vai dar o resultado que você vai ter prejuízo. Josafá se junta com Acasias, filho de Acabe, um rei ímpio, maligno. Nós vamos estudar a história de Acasias. E aí fala: agora nós vamos pegar navio, vamos viajar até Tarsis, que é provável Espanha. Não temos certeza. E nós vamos fazer comércio, que nem Salomão fez, lembra? Que Josafá era o rei, da mesma imponência de Salomão. Só que aí o profeta falou: olha, porque você se associou com o ímpio. Vai afundar tudo. O que eu aprendo aqui, gente? Entenda. Eu sempre tenho falado para vocês: cuidado de não se intrometer nos tratamentos de Deus. Existem pessoas que estão debaixo do juízo de Deus. E você vai lá, vai se associar com essas pessoas para ajudar, para fazer negócio, para estar junto, e você vai quebrar a cara. Porque não se intromete nos tratamentos de Deus. Existem pessoas à nossa volta que estão experimentando a consequência dos seus atos errados. O que elas plantaram estão colhendo. Existem pessoas que são arrogantes diante de Deus. Existem pessoas que são autossuficientes. Existem pessoas que, por pior que a coisa esteja, não se rendem a Cristo, não querem saber. Aí o que Deus faz? Elas vão ter que lidar com a consequência dos atos dela. E se eu ajo fora da verdade bíblica, a consequência vai vir. Só que aí muitas vezes nós colocamos o nosso coração na frente, e em vez de colocar a sabedoria bíblica e consultar a Deus: Senhor, o que eu faço? Tem gente que Deus vai dizer para você falar:
Apenas ore, esteja do lado. Tem gente que Deus vai dizer para você, olha, você vai orar, você vai estar do lado e você vai ajudar de tal forma. Tem gente que Deus vai chegar para você e falar, ó, vai lá e ajuda, vai no supermercado, enche o porta-malas de comida e leva para a pessoa. E tem gente que Deus vai falar o seguinte, se tocar, te põe no lugar dele. Para você não se intrometer nos meus negócios. Até para ajudar, a Bíblia chama dom de socorro. O Novo Testamento chama dom de socorro. Se é dom, é porque tem que ser feito da parte de Deus. A igreja de Jerusalém ajudava todos os pobres. O que eles fizeram? Nomearam 7 diáconos para cuidar das ofertas. Especializado nisso. Gente que sabia o que estava fazendo. Já indo para as aplicações, eu lembro do pastor Marcos Branconato, ele foi, quando ele era pastor auxiliar, foi levar uma cesta básica na casa de uma família que a igreja estava ajudando. Quando ele chegou na porta da casa, tinha 3 marmanjos, 3 homens jovens, tomando cerveja e jogando baralho. Aí ele bateu na porta, eles atenderam e falaram, não, eu vim trazer a cesta. O cara virou para ele e falou, pode deixar lá na cozinha. Entendeu? Ele deixou, porque não tinha como fugir da cesta. E aí proibiu a igreja de ajudar aquela família. Por quê? Porque eram todos safados, sem vergonha, vagabundo. E está cheio de gente assim. Tem muita gente que sofre porque é duro contra Deus. Tem muita gente que sofre porque é orgulhoso. Você não tem orado pela salvação dos seus entes queridos? Como é que você acha que Deus quebranta um coração orgulhoso? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Ou Deus aperta? E se você está orando pela salvação, e Deus aperta a pessoa, você fica feliz ou fica triste? Eu fico feliz, porque se Deus está apertando é porque Ele vai agir. Porque se Ele deixar a pessoa só, pior você orar, não acontece nada. A pessoa vai viajar para os Estados Unidos, compra carro zero, faz uma mansão, todo mundo com saúde, fala, meu Deus, esse aí vai para o inferno. Não é assim? Ou quando você foi salvo, a vida estava fácil para você. Você veio para a igreja e falou, nossa, pastor, eu vim para a igreja porque estava tudo muito bom, eu amava tanto, minha vida era tão boa. Não, Deus lixou você, amarrou no caminhão e saiu arrastando. Aí depois que Ele arrastou bastante, você falou, agora eu quero, Senhor. Não foi assim? Então, cuidado. Esse ensino que está aqui na vida de Josafá, Josafá era um homem segundo o coração de Deus. Apanhou na cara. É uma figura, não é que a Bíblia diz. Tomou prejuízo financeiro, porque foi se intrometer com pessoas que Deus tinha colocado debaixo de juízo. Perdeu muito dinheiro, construir navio não é barato. E ainda foi humilhado diante do povo. Porque o profeta chegou e falou, olha, você pecou. Pior é isso, você ainda vai ser humilhado. E que outro ensinamento eu tiro aqui? Veja, esse é um ensinamento teológico muito importante. Eu vou tentar ser rápido. No século XX, segunda metade, teve um livro que se transformou num best-seller cristão. O nome desse livro é O Louvor que Liberta. Alguém já ouviu falar desse livro? Esse livro foi muito conhecido, muito famoso, muita gente livrou. O que esse livro ensinava, basicamente? Está com um problema, louve. Você está com uma luta, louve. Por quê? Porque o louvor é arma de guerra. Baseado nesses textos. Qual que é o problema disso? Não existe uma linha no Novo Testamento que algum apóstolo fez alguma coisa nesse sentido. Louvor é importante? Sim. Louvor foi usado por Deus no Antigo Testamento? Sim. Mas é exceção, é Antigo Testamento. Por que quando eu estou com problema eu boto boa música cristã? Porque a boa música cristã tem uma letra cristã que vai fortalecer minha fé. Por isso.
Inclusive, não tem problema nenhum de eu escolher louvores que falam da grandeza de Deus, que falam do poder de Deus, que falam das coisas que Deus fez. De eu escolher pregadores. Pastor, eu estou passando por uma luta. O pastor tem alguns pregadores que vão ajudar na minha pouca fé? Aí a gente vai lá, seleciona alguns pregadores, algumas palavras, você vai ouvir palavras que vão incentivar a tua fé. Agora, não acredite em folclore evangélico. Louvor que liberta é feitiçaria evangélica. Não tem uma linha que garante. Então, assim, louve, bota música, é uma maravilha uma casa que tem um louvor bíblico, mas é porque você quer louvar Deus, só isso. E que o louvor tem que ter uma boa teologia. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecer por tua palavra, pedimos que o Senhor venha nos ensinando a orar, que nós sempre possamos orar de maneira bíblica, em cima da lei de Deus e das verdades da palavra, que possamos ter confiança em ti e que possamos ter força e fé para vencer as lutas do nosso dia a dia. Sê conosco, capacita a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Uma boa semana.